Recentemente, numa aula de Tai Chi, uma colega minha perguntou sobre a parte de filosofia, porque sempre costumo falar que o Tai Chi não é apenas a parte dos exercícios físicos, é também a parte de você entender a filosofia, toda a carga de filosofia que tem por trás e o que que significa na nossa prática. Mas eu fiz uma recomendação, porque ela me perguntou que tipo de livro seria legal ler para entender filosofia do Tai Chi. Eu fiz uma recomendação que foi até curiosa para quem não me conhece ou justamente quem não conhece muito a fundo de filosofia. Eu recomendei que para entender de filosofia, eu recomendei que ela lesse Descartes. E, sim, filosofia ocidental para entender filosofia do Tai Chi, que é oriental. Por que eu fiz uma recomendação como essa? É porque, no fundo, tudo que é filosofia dos seres humanos não é necessariamente coisa que você só vê no mundo ocidental, no mundo oriental. Não existe filosofia chinesa ou filosofia europeia. O que importa é que quando nós seres humanos tentamos usar alguma ferramenta, alguma forma de entender e interpretar o mundo, tudo que muda é qual caminho que a gente chegou até lá. Por exemplo, se eu for falar de filosofia, tem filosofias chinesas e até filosofias gregas antigas que são parecidas com escolas de filosofia, como por exemplo o empirismo. O exemplo clássico é o Chuang-Tzu, que fala do experimento mental, que é quando o homem se deita, ele sonha que é uma borboleta, e essa borboleta vai dormir e ela sonha que vira um homem de novo, você está sendo um homem, esse homem está pensando que é uma borboleta ou está pensando que é um homem? E aí, essa questão de você não saber a natureza da realidade, o quanto os sentidos físicos podem enganar, é algo que o empirismo, no século XVII, estava estudando há muito tempo. E é uma corrente filosófica muito comum, principalmente no iluminismo, ou que inspirou o iluminismo, que é a ideia de que os sentidos humanos puramente não são confiáveis. Até porque, se você parar para pensar, se você só considera suas sensações físicas como evidência de que o mundo existe, o que acontece quando você fica drogado? É aí que entra a questão do se você ficou entorpecido, será que você viveu a realidade ou você está vivendo algo que não é a realidade e você computa isso como a realidade? E esse tipo de filosofia é algo que tem muito a ver com o Tai Chi, porque existe o conceito do o sonhar do acordado é dormir. E o sonhar do dormir, do quem está dormindo, é estar acordado. Que é uma alegoria para o estado de concentração. Porque o estado de concentração, você não necessariamente está dormindo. Porque não é como se você estivesse completamente entorpecido da realidade. Mas também não significa que você está acordado no sentido normal, porque você, concentrado na sua forma, concentrado na sua respiração, você acaba tendo uma dilatação temporal, você distorce muito a percepção do seu redor. E isso que é importante na hora de você estudar a parte da filosofia. E pra gente que eu sou uma pessoa que estou tentando desenvolver e decifrar filosofia chinesa, não acho que seria necessariamente obrigatório você ler apenas de filosofia chinesa, até porque você pode ter uma perspectiva um pouquinho diferente, mas tendo a base do que a gente já tem como nossa bagagem cultural e filosófica, já é como um bom ponto de partida. Eu sempre referencio Krishnamurti, porque Krishnamurti, filósofo indiano, ele comentou que a vida humana é inercial. Tudo que é a ver do conhecimento humano é um acúmulo de energia, acúmulo de experiência e muita coisa que a gente vai acumulando.
E eu acho que não é tão ruim pensar que nossa bagagem de filosofia ocidental pode ser um bom ponto de partida. E com isso, eu recomendei Descartes, Discurso do Método especificamente. Até porque eu adoro esse livro. Eu não minto que eu sempre referencio ele. Eu sempre vou falar dele porque foi o livro que eu utilizei como meu trabalho de conclusão de curso quando me graduei. Mas o que tem nesse discurso do método? Isso aqui é quase que um diário do Descartes. Porque ele escreveu enquanto ele ainda estava ele escreveu muitas das suas ideias quando ainda estava na Guerra dos 30 Anos. Então ele viu muito dos conflitos ideológicos, filosóficos, religiosos. Mas muito dessas coisas que ele escreveu foi depois da guerra. Quando a guerra já estava para acabar, ou quando acabou, se eu lembrar bem, basicamente, ele teve muitas reflexões, justamente por causa desse período super conflituoso, um período caótico, um período em que pessoas se matavam por causa de ideias. E uma das coisas que ele ficava interessado é entender a natureza da realidade. Ou entender por que a gente vive do jeito que a gente vive. Por que a gente aprende do jeito que a gente aprende. Tanto que uma das coisas que ele mais discute no livro é sobre uma das provas de Deus. É aquilo. Como é que a gente sabe que Deus existe? No contexto daquela época que estava tendo a guerra justamente por conta de religião. E uma das coisas que não é muito discutido, mas é justamente como ele chegou na conclusão da frase mais célebre dele, penso logo existo. E, em resumo, ele estava na Bavária no inverno, ou seja, é um lugar úmido, é um lugar frio. Ele ficou trancafiado num beco escuro que não tinha muita coisa para fazer. Pelas minhas pesquisas, parece que ele trabalhava como engenheiro, então não era um cara que ia para o campo de batalha. Mas ele tinha muito desse tempo livre para poder desenvolver a parte da filosofia dele. E ele ficava interessado na ideia de responder a parte do empirismo. Se nós entendemos o nosso mundo como essa interação com o que a gente está fazendo, com essa interação dos nossos sentidos físicos, como é que a gente sabe que alguma coisa é real? Porque você pode estar alucinando, a gente pode estar dormindo, a gente pode estar fazendo qualquer coisa. Porém, ele acabou chegando a uma conclusão. Ele pode imaginar que tudo é uma alucinação, absolutamente tudo. Até mesmo a ideia de como a gente entende Deus é uma alucinação. Porque é aquilo, se você tem um sentido físico que é facilmente ludibriado por alucinações, por drogas, por sono, então não é algo confiável. Mas uma coisa que ele podia confiar é que, mesmo que ele pensasse alguma coisa que não estivesse condizendo com a realidade, ele pensava. E esse ato de pensar era para ele a prova de que a alma existia. Porque você não pode pensar certo ou pensar errado sem que você pense primeiro. Então, por isso que penso, logo existo. E por que especificamente este livro, esse pensamento e algumas outras coisas que ele viveu na vida dele tem a ver com Tai Chi? Porque aquilo, quando a gente está fazendo as formas, é como se a gente estivesse transportando a uma outra dimensão. Não é muito incomum que quando estamos fazendo as práticas de Tai Chi na aula, a gente sinta alguma espécie de dilatação temporal ou sensorial, que pode haver um caminhão apitando do nosso lado, que a gente não vai perceber que aquele caminhão está do nosso lado até que a gente termine os nossos exercícios. Porque a gente está num período de concentração. E tem muito dessa preocupação porque quem não entende ou nunca sentiu essa sensação de estar concentrado fica pensando: será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo todas as formas? Será que eu estou conseguindo fazer tudo que é necessário? Será que eu estou praticando certo? Será que eu estou
tô muito torto, não sei o quê. Aí que tem a questão. Muitas vezes você nem se preocupa se você está fazendo certo ou está fazendo errado. Muitas vezes você só se preocupa em ser. E justamente como o Descartes falou nessas reflexões quando ele estava na Bavária, que estava num canto escuro, não sabia se ele existia. Mas pelo fato de que ele teve que fazer algum pensamento, ele percebeu que ele existia. Então, para a gente que está no Tai Chi, basta a gente aceitar o momento. E aceitando o momento é um tipo de libertação, assim como foi uma libertação para Descartes, quando ele estava na guerra. E esse tipo de bagagem, esse tipo de raciocínio, é algo que não preciso entender ou pesquisar muito profundamente filosofias chinesas antigas, mas que é algo que explica pelo menos um pouco do que a gente experiencia ou o que a gente busca nas nossas práticas. Que é justamente esse estado de aceitar o presente, aceitar nossa condição presente e deixar que tudo flua, porque mesmo que a gente não tenha controle do que estamos fazendo ou do que estamos sentindo, pelo menos a gente sabe que nós estamos nos deixando manifestar.